Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje eu quero falar com você sobre algo que toca o coração de praticamente todo ser humano em algum momento da vida. Eu quero falar sobre a doença, sobre o sofrimento físico, sobre os dias em que o corpo fraqueja e a mente se enche de perguntas que não têm resposta fácil, sobre as noites passadas em hospitais, sobre os exames que assustam, sobre os diagnósticos que mudam tudo, sobre o cansaço de quem cuida e sobre a dor de quem sofre. Se você está passando por um problema de saúde agora, seja ele grande ou pequeno, eu quero que você saiba que Deus te vê. Ele vê cada dor que você sente, cada lágrima que escorre no silêncio do quarto, cada noite difícil em que você se pergunta quando vai melhorar. E Ele não está indiferente a esse sofrimento. Antes de continuarmos, escreve aqui nos comentários o nome de alguém que precisa de cura agora. Pode ser você mesmo, pode ser um familiar, pode ser um amigo. Escreve o nome aqui e vamos interceder juntos por essa pessoa neste vídeo. O ensinamento de hoje é baseado no Salmo 103, um dos salmos mais ricos, mais completos e mais cheios de promessas de toda a Bíblia. Um salmo que fala sobre a bondade de Deus em todas as dimensões da vida humana, mas que tem um versículo específico que fala diretamente sobre a cura e a saúde de uma forma que tem sustentado a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Esse versículo está logo no início do Salmo, no versículo 3, e diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Mas antes de entrarmos no versículo, eu quero que você entenda quem escreveu esse salmo e em que espírito ele foi escrito. O Salmo 103 foi escrito pelo rei Davi. E ele começa com uma das declarações mais apaixonadas de toda a Bíblia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Repare que Davi não começa com um pedido, ele começa com uma convocação. Ele está convocando a sua própria alma a bendizer ao Senhor, a não se esquecer dos benefícios de Deus. Isso nos ensina algo muito importante logo no início. Nos momentos de doença e sofrimento, a nossa tendência natural é focar na dor, no problema, na incerteza. E essa é uma resposta humana completamente compreensível. Mas Davi nos ensina que existe um caminho diferente, o caminho de convocar intencionalmente a nossa própria alma a lembrar dos benefícios de Deus, mesmo no meio da dificuldade. Isso não é negar a realidade da dor, é colocar a dor em perspectiva. É lembrar que a doença, por mais pesada que seja, não é toda a história. Há um Deus de bondade que age na vida de quem confia nele, e os seus benefícios não se apagam por causa de uma situação difícil. Se este vídeo está te abençoando, compartilha agora com alguém que está precisando de uma palavra de fé sobre saúde e cura. Um simples compartilhamento pode chegar a alguém que está precisando ouvir essa mensagem hoje. E então Davi lista os benefícios de Deus um por um. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de benignidade e misericórdias, quem farta de bens a tua boca, de modo que a tua juventude se renova como a águia. Eu quero me deter especialmente no segundo benefício que Davi lista: quem sara todas as tuas enfermidades. A palavra sara no hebraico original vem do verbo rafa, que significa curar, restaurar, reparar aquilo que está quebrado ou danificado. Esse mesmo verbo aparece em outro texto muito conhecido do Antigo Testamento,
Em Êxodo, quando Deus se revela com o nome Jeová Rafa, que significa o Senhor que te cura, é um dos nomes de Deus, o que significa que a cura não é apenas uma ação que Deus pratica de vez em quando. A cura faz parte da natureza de Deus, é parte de quem Ele é. E repare na abrangência da promessa. Não todas as suas enfermidades menores, não algumas das suas enfermidades, todas as suas enfermidades. Isso não significa que entendemos completamente quando e como Deus cura, porque a cura de Deus muitas vezes acontece de formas que vão além das nossas expectativas e dos nossos cronogramas. Mas significa que não existe enfermidade que esteja fora do alcance do poder de Deus. Não existe diagnóstico que seja grande demais para Jeová Rafa. Não existe situação médica que faça Deus encolher os ombros e dizer que não há o que fazer. Deixa um like neste vídeo agora, se você crê que Deus é o Senhor que cura. Esse gesto simples ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Eu quero agora te contar sobre outra passagem do Salmo 103 que eu acho que vai tocar profundamente o seu coração. O Salmo diz: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Essa passagem me emociona toda vez que eu leio. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos feitos de pó, que o nosso corpo é frágil, que a nossa resistência tem limites, que a nossa saúde é vulnerável. Ele não se surpreende quando adoecemos. Ele não nos olha com impaciência quando o corpo fraqueja. Pelo contrário, o Salmo nos diz que Ele se compadece de nós, como um pai se compadece dos filhos, com ternura, com paciência, com o tipo de amor que não abandona na doença. Pense em como um pai cuida de um filho que está doente. Ele fica ao lado da cama. Ele coloca a mão na testa para sentir a febre. Ele traz água, traz remédio, fica acordado na madrugada se necessário. Ele não abandona o filho na doença porque o filho está fraco. Pelo contrário, a fraqueza do filho aproxima ainda mais o coração do pai. Deus, que é o Pai perfeito, age da mesma forma. A sua enfermidade não o afasta de você, ela o aproxima. Mas eu quero ser honesto com você sobre algo muito importante antes de continuarmos. A Bíblia nos ensina que Deus cura, e eu creio nisso com todo o meu coração. Mas a Bíblia também nos mostra que a cura nem sempre acontece da forma que esperamos, no tempo que esperamos, ou pelos meios que esperamos. Às vezes Deus cura através de um milagre sobrenatural e imediato. Às vezes Ele cura através de médicos, de tratamentos, de cirurgias. Porque a medicina é um instrumento que Deus colocou nas mãos dos seres humanos para cuidar uns dos outros. Às vezes a cura que Deus oferece é uma cura interior, uma paz que nos sustenta no meio da doença física. E às vezes o caminho de Deus é diferente do nosso, que nós precisamos confiar na sua soberania, mesmo quando não entendemos. Isso não diminui a promessa do Salmo 103. Ela permanece verdadeira, mas entendê-la com profundidade nos ajuda a orar com fé real, sem fórmulas mágicas, mas com a confiança genuína em um Deus que é bom e que age sempre no melhor interesse dos que amam a Ele. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui neste canal. Eu quero te contar agora sobre a mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue, registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A história dessa mulher é uma das mais tocantes de todo o Novo Testamento. E ela fala diretamente ao coração de quem está sofrendo com uma doença que parece não ter cura. Essa mulher havia sofrido durante 12 anos com uma hemorragia que não parava. 12 anos é um tempo muito longo para carregar uma doença. 12 anos de sofrimento físico constante. 12 anos buscando médicos.
gastando tudo o que tinha em busca de uma cura que não vinha. O texto de Marcos diz que ela havia gasto tudo o que tinha com muitos médicos e não havia melhorado nada. Pelo contrário, tinha piorado. Pense em como essa mulher se sentia depois de 12 anos assim. Fisicamente exausta, financeiramente arruinada, socialmente isolada, porque de acordo com a lei judaica da época, o seu estado a tornava cerimonialmente impura, o que significava que ela não podia participar plenamente da vida social e religiosa da comunidade. Ela estava doente, pobre, sozinha e sem esperança de melhora depois de mais de uma década tentando tudo o que estava ao seu alcance. Mas então ela ouviu sobre Jesus. E o texto diz que ela disse a si mesma: "Se eu tocar ainda que as suas vestes, serei salva." Essa é uma declaração de fé extraordinária. Não uma fé perfeita, sem dúvidas, mas uma fé que decidiu que havia uma última tentativa a ser feita, que havia alguém diante de quem valia a pena se lançar mesmo. Depois de 12 anos de decepções, ela foi até Jesus, mas não foi de frente. Ela foi por trás, no meio da multidão, e tocou a orla do seu manto. E imediatamente, diz o texto, a fonte do seu sangue secou. E ela sentiu no corpo que estava curada do seu mal. 12 anos de sofrimento encerrados em um instante. E então Jesus parou. No meio da multidão que o pressionava de todos os lados, ele perguntou quem havia tocado as suas vestes. Os discípulos acharam a pergunta estranha, porque havia muita gente pressionando contra ele. Mas Jesus sabia que havia saído o poder dele. E a mulher, tremendo de medo, veio e se lançou aos seus pés e contou toda a verdade. E Jesus disse a ela: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal." Filha, essa foi a palavra que Jesus usou para se dirigir a ela. Não a chamou de impura. Não a repreendeu por ter tocado nele, sendo considerada impura pela lei. Ele a chamou de filha, com ternura, com amor, com a proximidade de um pai que reconhece a sua criança mesmo no meio da multidão. Essa história nos ensina várias coisas poderosas sobre a cura e a fé. Primeira, que não existe tempo longo demais para que a cura de Deus chegue. 12 anos pareciam ter selado o destino dessa mulher, mas não selaram. Segunda, que a fé muitas vezes se manifesta não como uma certeza perfeita e tranquila, mas como uma decisão desesperada de tentar mais uma vez, de se aproximar de Jesus mais uma vez, mesmo com medo, mesmo tremendo. Terceira, que Jesus não apenas curou o corpo dela, ele a restaurou completamente, chamando-a de filha, devolvendo a ela a dignidade, a identidade e a paz que a doença havia roubado durante 12 anos. Escreve nos comentários agora a palavra cura se você está acreditando que Deus pode curar a situação que você está enfrentando. Que a sua declaração de fé alcance o coração de alguém que também está precisando crer nisso hoje. Eu também quero falar sobre algo que o Salmo 103 menciona e que muitas vezes é negligenciado quando falamos de cura. O Salmo diz que Deus resgata da cova a nossa vida e nos coroa de benignidade e misericórdias. A palavra cova aqui no hebraico é shachat, que ela pode se referir não apenas à morte física, mas a qualquer situação de profunda degradação, de destruição, de decadência. Isso inclui a cova do desânimo que a doença muitas vezes traz, a cova do isolamento, a cova da desesperança, porque a doença não afeta apenas o corpo, ela afeta a mente, as emoções, os relacionamentos, a espiritualidade. Quem já ficou doente por muito tempo sabe como a doença pode sugar a alegria, o propósito, a vontade de se conectar com as pessoas. E Deus, que é o Senhor que cura, cuida de todas essas dimensões do ser humano, não apenas do corpo físico. Por isso, quando você ora pela sua cura, você pode orar também pela cura das emoções que a doença afetou, pela restauração da alegria que o sofrimento roubou,
pela cura dos relacionamentos que foram impactados, pela renovação da esperança que a dor tentou apagar, porque o Salmo 103 nos diz que Deus nos coroa de benignidade e misericórdias, o que é uma imagem de restauração plena, de dignidade devolvida, de vida que volta a florescer depois de ter passado pelo fundo da cova. Agora chegou o momento mais especial deste vídeo. Eu quero te convidar para um momento de oração pela cura e pela saúde. Se você puder, feche os olhos. Se quiser, coloque as suas mãos sobre a parte do seu corpo que precisa de cura. Ou coloque as mãos sobre o coração, pensando no nome daquela pessoa pela qual você quer interceder agora. E permita que esse seja um encontro real entre você e Jeová Rafa, o Senhor que cura. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti hoje como a mulher que havia 12 anos sofria e que decidiu, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo exausta de tentar, tocar a orla do Teu manto mais uma vez. Eu venho diante de Ti com tudo o que estou carregando no meu corpo, na minha mente, no meu coração. E eu te digo, Senhor, eu preciso de Ti. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. A cura não é apenas algo que Tu fazes de vez em quando. É parte de quem Tu és. E eu venho diante do Teu nome hoje, crendo que esse nome tem poder sobre cada situação de doença e sofrimento que eu estou enfrentando. Senhor, eu peço a Tua cura sobre o meu corpo. Eu peço que cada célula, cada órgão, cada sistema do meu corpo seja tocado pela Tua mão sanadora. Eu peço que onde há inflamação, Tu tragas paz. Onde há doença, Tu tragas saúde. Onde há dor, Tu tragas alívio. Eu peço que os médicos que me acompanham sejam guiados pela Tua sabedoria, que os tratamentos sejam eficazes e que a recuperação seja completa. Mas eu peço também, Senhor, pela cura das partes de mim que o corpo físico não consegue mostrar, pela cura do medo que a doença trouxe, pelo alívio da ansiedade sobre o futuro, pela restauração da alegria que o sofrimento tentou roubar, pela renovação da esperança que a dor tentou apagar. Tu que resgatas da cova a minha vida, resgata também a minha alegria, o meu propósito, a minha vontade de viver com plenitude. Eu intercedo agora, Senhor, por cada pessoa que está assistindo este vídeo e que está enfrentando uma situação de doença. Tu conheces cada diagnóstico, cada dor, cada noite difícil em que o sono não vem por causa do sofrimento. Eu peço que a Tua mão de cura alcance cada um desses corpos, cada uma dessas mentes, cada um desses espíritos. Que a Tua presença seja sentida de forma real e poderosa ao lado de cada leito de doença, de cada sala de espera de hospital, de cada lar onde há alguém sofrendo agora. Eu peço especialmente por aqueles que já não têm mais esperança humana, que os médicos já disseram que não há mais o que fazer, que o diagnóstico parece definitivo e sem saída. Senhor, Tu és maior do que qualquer diagnóstico humano. Tu és maior do que qualquer limitação da medicina. E eu peço que a Tua vontade perfeita se manifeste nessas situações, com o poder de quem criou o corpo humano e conhece cada detalhe de como ele funciona. Assim como a mulher que tocou a orla do Teu manto e sentiu imediatamente que estava curada. Eu creio que o Teu poder ainda é o mesmo hoje. Que o mesmo Jesus que a chamou de filha com ternura e amor está aqui agora, vendo cada um de nós, conhecendo cada dor, pronto para agir com o poder e a compaixão que nunca mudam. Eu te agradeço, Senhor, pela promessa do Salmo 103. Eu te agradeço porque Tu saras todas as nossas enfermidades. Eu te agradeço porque Tu te compades de nós como um pai se compadece dos filhos. Eu te agradeço porque Tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó, e ainda assim nos amais com um amor que não tem fim. Que a Tua cura manifeste na minha vida e na vida de cada pessoa que orou comigo agora, e que ao final possamos bendizer o Teu nome por cada benefício que viemos de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou comigo agora,
Escreve amém aqui nos comentários. E se você tem um testemunho de cura que Deus operou na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, compartilha aqui também. Os testemunhos edificam a fé de quem está lutando e a sua história pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Antes de encerrarmos, eu quero te lembrar de algumas coisas importantes. Buscar cura em Deus através da oração e buscar cura através da medicina não são coisas opostas. Deus usa os médicos, os tratamentos, a ciência como instrumentos do seu cuidado. Então continue seguindo as orientações médicas, continue fazendo os tratamentos, continue cuidando do seu corpo com sabedoria e, ao mesmo tempo, continue orando, continue crendo, continue se aproximando de Jeová. Rafa, com a fé daquela mulher que decidiu tocar a orla do manto de Jesus. Mais uma vez, se este vídeo te abençoou, compartilha com alguém que está passando por um problema de saúde agora. Manda para um familiar, para um amigo, para alguém que está internado, para alguém que você sabe que está lutando com a doença em silêncio. A sua mensagem pode chegar a eles como uma palavra de Deus exatamente no momento certo. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Este canal existe para ser o seu espaço diário de fé. E eu tenho muito mais pela frente para compartilhar com você. Que Deus seja o teu médico, o teu sustento e a tua força em cada dia dessa jornada. Que a tua saúde seja restaurada, que o teu corpo seja renovado e que a tua alegria volte mais forte do que antes. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.